Olá, eu sou Viviane Santos, sou psicanalista, professora do Estudo Dirigido Psi, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre também em Psicanálise pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também tenho uma pós-graduação também pela UERJ. Na verdade, eu tenho duas pós-graduações, uma pós-graduação pela UERJ e a outra pela Faculdade Eficaz, que é uma pós-graduação em Libras. O tema da palestra de hoje é a constituição do sujeito em psicanálise a partir da clínica com surdos. Esse é o meu campo de pesquisa desde a minha época da graduação e eu vou trazer um pouquinho sobre a minha pesquisa para vocês. Então, desde a minha graduação, desde o SPA da universidade, eu atendo pessoas surdas. Minha questão com esse campo de trabalho começou, na verdade, em dois pontos, né? O primeiro ponto que me interessou pesquisar sobre isso foi pensar numa aula de Lacan. Eu estava no 5º período da faculdade e aí nessa aula de Lacan a professora disse do inconsciente estruturado como uma linguagem. Esse é o aforismo de Lacan. A partir dessa frase, ela começou a trabalhar lá em relação assim, como é o bebê quando o bebê é bem pequeno, antes dele poder falar, como é a linguagem para esse bebê. Que o bebê, antes dele conseguir constituir a sua própria fala, ele escuta as vozes, escuta os barulhos, tudo que vem do campo do outro. E aí eu comecei a pensar, e num bebê que não escuta, como é que acontece essa inserção da linguagem numa criança, num bebê surdo? Será que acontece de forma diferente? Será que esse inconsciente estruturado como uma linguagem também acontece numa criança surda? E essa questão, eu falei que tem dois pontos. Um ponto foi esse momento na aula que me instigou a pesquisar e o outro ponto tem a ver com a minha história pessoal. Eu sou bilíngue, sou filha de pais surdos, então eu também tenho a língua de sinais como uma língua minha. E ao mesmo tempo em que eu estava começando a estudar sobre isso, e as questões, cheias de questões, eu comecei a atender uma pessoa surda. Na época, essa pessoa foi diagnosticada como psicótica. Ela chegou ao tratamento já diagnosticada pelo âmbito médico. Só que ela trazia no tratamento uma questão assim que ela ouvia vozes. E eu fiquei me perguntando, né? Como pode uma pessoa surda ouvir vozes? Que vozes eram essas que são da ordem da psicose, que não tinham a ver com o som, mas com uma outra coisa? Como é que ela podia ouvir vozes? E aí eu entrei nesse campo de pesquisa que eu trago um pouco hoje para vocês. Então, o primeiro tempo da minha pesquisa foi na época da graduação, a minha monografia da graduação, e a minha pergunta era: o que é o inconsciente estruturado como linguagem? Eu estava começando a estudar psicanálise, começando a estudar Lacan, e aí essa pergunta foi a que norteou o trabalho da graduação. Nesse tempo, eu separei o inconsciente, estruturado e linguagem em 3 capítulos diferentes. Hoje eu vou fazer um percurso geral sobre a pesquisa e vou retomar 2 pontos importantes. Então, na época da graduação, eu pesquisei o inconsciente, principalmente em Freud, e os textos que eu usei naquela época foram a Carta 52, Interpretação dos Sonhos, o inconsciente e o eu e o isso, os grandes textos de Freud que falam sobre o inconsciente. E aí eu vou deixar essa pergunta: o que é o inconsciente? Que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, nessa pesquisa em Freud, depois disso eu fiz uma pesquisa na linguística, principalmente nos textos que influenciaram Lacan, que foi o texto do Saussure, sobre linguística, né, e o texto do Lévi-Strauss, que era um texto mais estruturalista. Nesse momento, eu ainda não tinha se adentrado muito em Lacan, estava começando a estudar Lacan, então eu abordei a instância da letra e um pouquinho do seminário 4, um pouquinho do seminário 5, bem breve. E a questão que norteou esse trabalho foi: como se constitui um sujeito que porta no corpo uma surdez? E também uma pergunta se haveria, na verdade essa é a pergunta que sustenta toda a minha pesquisa até hoje, como sustentar uma escuta, e uma escuta que eu digo analítica, de um sujeito que porta no corpo a surdez.
E eu levei essa pergunta para pós-graduação. Primeiro eu fiz uma pós-graduação lato sensu, depois um mestrado e agora estou no doutorado. E esse percurso foi todo orientado pela professora Heloísa Caldas. Na pós, eu resolvi dar um passo atrás e sedimentar o campo que eu estava falando. Primeiro, eu fiz um percurso diferenciando linguagem, língua e fala dentro da linguística, até porque a língua é língua brasileira de sinais. Algumas pessoas confundem, chamam de linguagem de sinais. Então eu fiz toda essa diferenciação e também para sustentar sobre a língua de sinais, o que é isso, que língua é essa, quais são as diferenças da língua oral para a língua de sinais, já que a maior parte dos analisandos que chegam no meu consultório são surdos e sustentam sua fala através da língua de sinais. Então, outro ponto que eu trabalhei na época da pós-graduação foi a estruturação do aparelho psíquico, desde a posição do desejo do outro, sobre a estruturação do sujeito e o que move um sujeito a fazer uma pergunta sobre o seu próprio desejo. Então, na pós-graduação, a minha intenção era separar a voz do campo sonoro para a voz como Lacan apresenta, que tem a ver com o desejo do outro. Porque o Lacan, no seminário da angústia, ele faz uma orientação sobre o objeto voz e ele separa em várias formas de objeto. O objeto seio, fezes, falo, olhar e voz. E o objeto voz tem a ver com o desejo do outro. E a minha sustentação possível era que se a gente fosse pensar na voz como essa posição de desejo do outro, seria possível sustentar sobre a voz numa pessoa surda, sobre o objeto voz numa pessoa surda. Então, na dissertação, eu fiz mais uma volta sobre esse mesmo tema. Então, eu falei um pouco da graduação, um pouco da pós-graduação e agora um pouco do mestrado, que foi na dissertação. E aí, novamente, eu resolvi sedimentar um pouco mais o campo da surdez, porque eu tinha percebido que até então eu não tinha trabalhado sobre o campo da surdez, as pesquisas teóricas que existem no campo da surdez, porque dentro da psicanálise eu encontrei muito pouco material. Então, eu voltei um pouco e trabalhei dentro da filosofia, dentro da educação, na linguística, na psicologia. Na psicologia eu usei alguns autores franceses que trabalham dentro do Instituto de Surdos de Paris. E tiveram muitas pesquisas teóricas dentro do campo da linguagem, como que se dá a constituição da linguagem na psicologia, né, pelo viés da surdez. E aí, dentro da psicanálise, eu retomei a questão da constituição do sujeito, e aí eu resolvi abordar sobre o corpo, que eu ainda não tinha falado na pós-graduação nem na graduação. E aí eu retomei os textos de Freud, principalmente Pulsões e seus destinos, e no Lacan as questões sobre o objeto A. E aí, na época da minha qualificação, eu levei o material para qualificação, Ana Costa, que estava presente na minha banca, ela me fez uma pergunta sobre a clínica. Já que a minha experiência é clínica, como é que eu poderia falar sobre a clínica com surdos? Que isso é uma questão. Como é que é o meu trabalho de escuta de uma pessoa surda? E aí, isso foi uma questão para mim. Como é que eu ia trabalhar sobre isso? Na época, eu decidi pegar algumas escritas autobiográficas de pessoas surdas como forma de sustentar sobre a clínica. E aí eu peguei 2 livros. Um é da Emmanuelle Laborie, que ela é francesa e é atriz. O nome do livro dela é O Voo da Gaivota ou O Grito da Gaivota, porque em francês o título é Le Cri de la Mouette. Esse título ele faz homofonia do cri com grito e voo, e mouette, que é gaivota e muda. Então tem uma certa homofonia no título. E o outro livro que eu abordei foi da Helen Keller, A História de Minha Vida. Essa história da Helen Keller ela é bem famosa, tem até o filme O Milagre de Annie Sullivan, que fala um pouco sobre a história dela, baseado nesse texto autobiográfico dela. E aí eu fiz um capítulo articulando a parte teórica que eu desenvolvi com essas escritas autobiográficas em forma de clínica. Então, no doutorado eu continuo pesquisando sobre esse tema, só que agora a minha intenção é fazer uma diferenciação sobre a clínica mesmo, né, o que a gente sustenta na clínica,
qual é a escrita possível de um trabalho analítico para uma pessoa surda e as escritas autobiográficas como uma outra forma de escrita dentro da literatura. A minha intenção é diferenciar a escrita do tratamento, a escrita analítica, de uma escrita autobiográfica literária. Então, eu vou voltar um pouquinho os pontos em que eu falei mais rapidamente. Primeiro é o inconsciente estruturado como linguagem. E aí, para falar sobre o inconsciente estruturado como linguagem, a gente vai precisar falar sobre o inconsciente. Então, o inconsciente é um dos conceitos fundamentais da psicanálise. Inclusive, Lacan abordou no Seminário 11, dentro dos conceitos fundamentais. Em Freud, dentro da minha pesquisa, eu trabalhei o aparelho psíquico na carta 52 e o esquema do pente que o Freud coloca na interpretação dos sonhos. Em ambos os textos, a gente percebe o quão bem Lacan leu os textos de Freud, porque a impressão que dá é que, de fato, no Freud já estava lá que o inconsciente é estruturado como linguagem. Os termos que o Freud usa para falar do aparelho psíquico têm a ver com escrita. Ele diz que entre um registro e outro, as inscrições sofrem transcrições, retranscrições. O próprio termo inscrição, transcrição, retranscrição tem a ver com escrita, tem a ver com linguagem. E aí ele divide o aparelho psíquico em alguns registros. O primeiro registro é o que ele chama da percepção. Na verdade, a gente tem que pensar que esse Freud foi o primeiro tempo do Freud, então ele era bastante neurologista, né? E aí os termos que ele usa são bem neurológicos. Esse primeiro registro é percepção, tem a ver com o órgão da percepção. E aí nesse tempo da escrita do aparelho psíquico, não tem um registro de memória. Ele diz que a percepção é uma coisa, a memória é outra. A memória só começa a se registrar a partir do segundo registro, que são os signos de percepção. Na carta 52, ele usa esse termo, signos de percepção, e depois ele abole esse termo, já passa da percepção para o inconsciente. Então, alguma coisa que o bebezinho viu ou ouviu, que veio do órgão da percepção, ele se inscreve no aparelho psíquico nesse tempo, signos de percepção. É uma escrita que tem a ver com o que ele viu, o que ele ouviu. Então, aí já é uma inscrição do que vem da percepção. Depois ele diz que o próximo registro, então, são percepção, signos de percepção, e o terceiro registro é inconsciente. Então, esse signo que veio da percepção, ele é marcado no inconsciente como um traço. Esses traços são as marcas que se condensam, que se deslocam, que aparecem nos atos falhos, nos sonhos, nas formações do inconsciente. E cada traço desse é um registro de memória. Por exemplo, se a gente for pensar numa criança que está aprendendo a falar, ela sabe reconhecer um cachorro e o nome que ela dá para o cachorro é au-au. Então, se a criança vê pela primeira vez um animal de 4 patas, com um rabo, focinho, ela vai acessar esse registro au-au. Mas esse animal pode ser um outro animal, pode ser uma vaca. Mas ela na hora vai olhar e falar au-au. E aí os pais, os adultos, as pessoas que estão ali cuidando daquela criança que vão dizer, não é au-au, é vaca. Por quê? Aí vai explicar, né? Porque, olha lá, ela dá leite, o au-au é pequeno, a vaca é grande. Vão explicar e vai fazer um novo registro de uma palavra nova para aquela criança. Então, a cada marca dessas, esses traços vão ficando registrados no inconsciente. E aí, o próximo registro é a consciência, e ele diz que alguns traços desses chegam à consciência, outros não, ficam perdidos, ficam marcados, mas a gente não tem acesso assim tão diretamente. Depois eu trabalhei no texto da interpretação dos sonhos, alguns exemplos onde a gente percebe essa inscrição de linguagem. O Freud, nesse texto, ele traz muitos fragmentos de sonho, né? Ele vai constituir sobre o inconsciente a partir da interpretação dos sonhos. Então, ele traz muitos exemplos da clínica, muitos sonhos de pacientes, sonhos dele. E aí, um dos exemplos que ele dá é de um sonho de uma paciente onde apareceu alguma coisa de um canal.
registrar essa palavra canal. Canal, em francês, é pas, P-A-S. E aí, na associação livre, nada ela conseguia associar esse canal, enfim. Daí, na sessão seguinte, ela lembrou de um xiste que ela tinha ouvido, que era do sublime ao ridículo a apenas um passo. E o autor respondia assim, o pas de Calais. Pas de passo tem a ver com pas de canal, é a mesma palavra no francês. Então o Freud associou, tem a ver com o sonho que você falou na sessão anterior. Canal tem a ver com passo, e aí ela foi associar. Então, a associação que o Freud faz dessa palavra tem a ver com como essa palavra é escrita, qual é o som e quais são as letras que escrevem essa palavra. Isso reaparece no discurso na sessão seguinte. Esse exemplo é o que o Lacan vai dizer que tem a ver com a primazia do significante. O significante é um termo que o Lacan utiliza para falar dessas palavras que são registradas no inconsciente. Então, esse canal aparece como um elemento isolado, sem sentido do contexto, no primeiro tempo, e só no segundo tempo em que ela vai poder fazer essa palavra entrar em associação livre. E aí ter efeitos de sentido. Então, assim como nos sonhos, os atos falhos, os xistes, os esquecimentos, os sintomas também são formações do inconsciente, que em análise é que em alguns momentos aparece como sem sentido, mas na associação livre esses sentidos começam a ser construídos, ou novos sentidos vão sendo construídos. E aí, como é que isso acontece com os surdos? Tem um autor que se chama Virole, que é francês, foi um dos livros que eu trabalhei na minha pesquisa. Ele trabalha a língua de sinais associada à escrita dos caracteres orientais. Por quê? Porque a língua de sinais ela é uma língua visual. Só que dá a impressão, como são sinais, as pessoas que não conhecem a língua de sinais, elas têm a tendência a achar que as coisas se parecem, o registro de linguagem parece mais com a coisa que a palavra representa. Mas isso não é assim. Se fosse, seria uma língua universal de sinais. E não é isso que acontece. Tem língua brasileira de sinais, tem língua inglesa, língua americana, francesa. Cada país tem sua língua e dentro da própria língua de sinais brasileira, por exemplo, existem regionalizações, o que a gente poderia chamar de sotaques. A maneira com que se usa a língua de sinais aqui no Rio de Janeiro é diferente da maneira com que se usa em São Paulo. Alguns sinais são diferentes. Os adolescentes têm alguns sinais próprios deles, como a nossa língua falada. E aí, ele faz a associação em relação à escrita oriental, porque na escrita oriental também tem essa ideia. A maneira com que se escreve o ideograma dá a entender que o ideograma seria mais ligado à coisa que ele representa. Mas isso também é perdido na escrita oriental. Então, a língua de sinais, ela não é uma língua que se significa a si mesma. Também precisa de uma palavra, depois outra, para ir dar uma significação para aquilo que é dito. Então, não tem uma língua universal de sinais. Existe um alfabeto universal, como a gente tem o alfabeto nosso, universal, e na língua de sinais também tem o alfabeto. E aí, como é que a gente pode pensar na constituição de um sujeito? No caso aí, a gente pode pensar num bebê surdo. Diferente do que a gente pensa, o bebê surdo ele também balbucia. Mas esse balbucio ele é silenciado conforme ele vai aprendendo a se comunicar através do olhar, através das mãos. Na verdade, tem autores que dizem que tem dois tipos de balbucio em todos os bebês. Tanto nos bebês ouvintes quanto nos bebês surdos, tem um balbucio oral, que é um blá blá blá, falado, e tem um balbucio manual, que tem a ver com os movimentos das mãos. No bebê ouvinte, conforme ele vai aprendendo a falar, vai escutando, vai tendo mais interesse pela questão oral, esse balbucio manual ele vai se silenciando. Num bebê surdo, é o contrário. Num bebê surdo, esse balbucio manual vai se desenvolvendo e o balbucio oral
vai se silenciando. Então ele vai começando a articular menos os sons pelo aparelho fonador e vai começando a desenvolver um pouco mais a linguagem, a língua pelas mãos. E tem alguns vídeos ótimos na internet, vídeos lindíssimos de bebês surdos balbuciando manualmente, é uma coisa linda. Então a grande diferença da aquisição da linguagem num bebê surdo para um bebê ouvinte é a maneira, a modalidade da língua. Enquanto o bebê ouvinte ele é estimulado pelo aparelho auditivo e fonador, o bebê surdo tem a ver com o olhar e com as mãos. A linguagem, a língua se sustenta através do olhar e das mãos. As línguas de sinais são línguas visoespaciais, né? Então esse balbucio, esse blá 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 que o bebê faz com seus brinquedos, esse monólogo que os bebês pequenos, se vocês têm contato com bebês pequenos, é possível perceber antes mesmo deles começarem a falar, eles já têm um blá blá blázinho deles, um monólogo deles com os brinquedinhos, no berço, quando estão sozinhos. O bebê surdo também tem, só que é através das mãos. Então, a entrada do bebê, a entrada de um sujeitinho na linguagem se relaciona com quem cuida dele. Na verdade, o Lacan chama de outro, grande outro com letra maiúscula. Esse grande outro seria o outro da linguagem, que é sustentado por uma figura que cuida daquela criança. A mãe, uma avó, uma tia, um tio, aquele que cuida daquele bebê que está ali o tempo todo com o bebê. Porque o filhote humano ele é prematuro. Diferente de alguns animais, o bebê humano ainda precisa de cuidados, precisa de alguém ali junto dele. E esses cuidados são acompanhados da fala, do carinho, daquele que cuida do bebê. E aí essa pessoa que cuida desse bebê é o que encarna essa posição da linguagem, é o que faz esse bebê entrar no mundo de linguagem, né? É o que nomeia as coisas para a criança. E aí, por isso que muitos autores, né, assim, sustentam, e é isso, né, a posição daquele que cuida da mãe como primeiro grande outro desse bebê. Na realidade, é através dessa mãe ou de alguém que cuide, não necessariamente precisa ser a mãe que gerou o filho, mas enfim, quem cuida, quem ocupa essa função de mãe, que a linguagem começa a operar. E como é que isso funciona? Se o bebê sente fome, por exemplo, ele chora, né? Ele sentiu fome e chorou. E aí vem a mãe e alimenta o bebê. Mas não é o ato da mãe vir alimentar esse bebê que funda o campo da linguagem. Na realidade, é a posição que essa mãe coloca em relação a esse bebê. Que quer que o bebê cresça, quer que ele se desenvolva, que ele fique bem. E também essa alimentação, ela não é uma alimentação só de leite, mas é uma alimentação que passa pela linguagem. A mãe canta, a mãe fala, a mãe olha para essa criança. Então tem palavras, tem olhar, tem toque, tem todo um campo envolvido, né, que se transmite para esse bebê através da presença dessa mãe. E tem um outro autor que eu trabalhei também na dissertação, o Poissat, ele faz uma diferenciação entre o que seria um grito puro para um grito para. Como assim? O choro, o primeiro choro do bebê, esses primeiros choros antes dele começar a entrar nesse campo, quando ele está começando a entrar, né, no campo da linguagem, seria um choro assim, para resolver a fome, né? Primeiro ele chora e aí vem alguém, alimenta, ele percebe que, a fome se acalma. Depois de um tempo, conforme o bebê vai crescendo, a gente começa a perceber que não é qualquer pessoa que consegue silenciar o choro do bebê. Ele chora para chamar a mãe. Já é um outro momento, seria o momento do grito para. É um grito direcionado à mãe ou quem cuida, né? Enfim, eu trabalhei um tempo em hospitais e isso era bem visível. Eu trabalhava na UTI neonatal e em alguns momentos o bebê chorava, vinha uma enfermeira e ia lá e alimentava o bebê. Depois de um tempo não adiantava vir enfermeira. O bebê chorava até a mãe chegar. Quando vinha a mãe é que ele conseguia ficar calmo. Então, não é mais porque está com fome. Ele chora para chamar alguém, para chamar a mãe. Então, essa posição que tem a ver com o outro, que tem a ver com a mãe, isso é que aparece sendo um bebê surdo ou sendo um bebê ouvinte.
É preciso que tenha alguém que responda a esse chamado do bebê, a esse grito do bebê. E aí vai introduzindo o campo da linguagem aos poucos. Então tem esse outro, que é sustentado pela posição da mãe, que vai nomeando um pouco mais, assim, Freud chama da sua majestade o bebê, esse primeiro momento do bebê. E aí vai querendo que o bebê seja alguma coisa, seja saudável, seja inteligente, que seja, quando crescer, seja médico, engenheiro, todos esses querer que seja qualquer coisa, isso é a posição de desejo que é sustentada através da fala, através do olhar, através dessa posição do outro. Então essas palavras que são ditas pela mãe, esse olhar, esse cuidado com o bebê é que tem a ver com a linguagem. Algumas coisas se registram aí nesse movimento. E esse registro tem a ver com a escrita. E aí, para ilustrar um pouco essa questão em relação às crianças surdas, aos bebês surdos, eu peguei uma fala que está dentro de um documentário que se chama, que foi traduzido para o português, é um documentário francês, mas foi traduzido como Sou Surdo e Não Sabia. Nesse documentário, eles chamam pessoas surdas, já adultas, a falar na língua francesa de sinais, de forma literária, artística, ficcional, sobre a sua própria surdez. O que eles lembram de como foi que eles descobriram que eram surdos. E é belíssimo. E aí eu achei interessante porque é uma fala da idade adulta do que se lembra da sua infância. E achei isso interessante. E também uma outra questão que está assim, num segundo plano nesse documentário é sobre o implante coclear, que é um implante que é feito quando a criança é muito pequena. A partir da detecção da surdez, os pais podem escolher fazer o implante coclear na criança. É uma cirurgia que coloca um chip dentro do cérebro, esse chip é ligado a um aparelho. E a criança aprende a parte oral a partir desse implante. Mas, na verdade, a pergunta que se faz, eu vou encerrar com essa pergunta daqui a pouco, tem a ver com como é que fica essa relação mãe-bebê quando se sabe tão precocemente que essa criança é surda, porque hoje em dia é possível detectar surdez desde a maternidade, com o teste da orelhinha, que no Rio de Janeiro já funciona, já é lei, desde o ano passado é obrigatório fazer o teste da orelhinha, assim como faz o teste do pezinho, faz o teste da orelhinha para saber se essa criança é surda, enfim, se ela tem risco para surdez. E eu transcrevi uma parte da fala dessa moça, a Sandrinha, e eu vou falar um pouquinho para vocês. Pessoa que ouve mal, deficiente auditiva, surda, cada um tem um jeito de me definir. Mas deixe que eu me apresente. Eu me chamo Sandrine e minha língua é a língua de sinais. Desde que eu era criança, sempre foi a mesma coisa. Todos têm pena de mim porque eu não ouço, porque eu não falo. E isso causa piedade. Meus ouvidos, eles estão aqui para enfeitar e não para ouvir. Quero lhe mostrar quem eu sou. Nasci numa família de ouvintes, como a maioria das crianças surdas. Naquela época, eu não sabia que era surda. Ignorava isso e meus pais também. Minhas primeiras lembranças são visuais. As cores, as paisagens, as expressões de quem me cercava. Tudo isso me causava emoção. E no documentário, um parêntese, né? No documentário, esses momentos eles são preenchidos com imagens de uma criança, com seus pais, no momento de um parabéns, o olhar, visto da visada da criança. É belíssimo. Então, tudo isso me causava emoção. O sorriso de minha mãe, um sorriso que queria dizer eu te amo. Às vezes, ela fechava a cara, sabia que estava brava comigo. Eu virava a cabeça para não vê-la. Também me lembro do cheiro da família. Quando minha mãe entrava, eu sentia seu cheiro e assim sabia que ela chegara. Também havia o toque, ser tocada, as carícias, uma mão no meu rosto, tudo isso era uma ligação.
foi a maneira com que a Sandrine começou a falar sobre esse momento inicial, como era quando ela era criança. E a impressão que a gente tem no vídeo, e a história vai sendo montada no vídeo, é que os pais não sabiam que essa criança era surda, mas mesmo assim ela tinha um lugar na família, todo mundo com muito carinho, o pai e a mãe mostram cenas do bebezinho bem pequeno e os pais ali com ela, e brincando com o ursinho, cuidando da criança, cantando parabéns, tem todo um aporte ali que tem a ver com esse momento do bebezinho pequeno, da sua majestade o bebê, né, como diz o Freud. Continuando a fala dela. Meus pais demoraram para descobrir que eu era surda. Antes, houve um longo período de dúvida e de espera, mas durante esse tempo formou-se uma ligação entre nós. Hoje em dia isso não acontece mais. As novas tecnologias permitem testar recém-nascidos para saber se são surdos ou não. Nesse caso, como fica a ligação entre pais e bebê? Por que querem detectar a surdez tão cedo? Essa foi a pergunta que o documentário faz, que esse pedaço do documentário faz, né? Se essas tecnologias tirariam ou dificultariam essa ligação entre a mãe, entre os pais e o seu bebê, já que se detectaria que essa criança é surda muito precocemente, isso influenciaria esse campo. Na verdade, eu vou encerrar hoje com vocês com essa pergunta, porque a intenção é que, bom, a linguagem, ela vem ou pela língua de sinais, ou pela língua oral, mas essa posição que o bebê representa, né, que ele tem na família, essa posição de desejo, é o que importa, é o que faz essa criança sustentar a sua fala, seja ela em língua de sinais, seja ela em língua oral. Então, será que a detecção da surdez de forma precoce, que efeitos isso teria? Eu não vou responder essa pergunta, eu vou encerrar com ela. A intenção é trazer um pouquinho sobre a minha pesquisa, sobre a clínica com surdos, enfim, mais em forma de causar questões do que de responder. Agradeço a todos. Boa tarde.